será segunda-feira, desse vídeo, essas matérias. Bom, até aqui nós encontramos Daniel, até o passado, o 6, nós encontramos o profeta Daniel dentro dos domínios do Império Romano. Capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 são 70 anos de Daniel dentro dos domínios do Império de Babilônia, né? Babilônia. Limitamos dentro desses 70 anos, vendo atuações de Daniel nos capítulos 2, quando ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, o sonho pertinente à estátua, a primeira grande estátua, que é uma estátua procedente do sonho de Daniel. Depois nós passamos pelo 3 e vamos para o 4, e no capítulo 4, encontramos Daniel outra vez mais interpretando um outro sonho de Nabucodonosor. Agora é o sonho de uma árvore. E depois encontramos uma terceira atuação de Daniel, que é a última, dentro desses 70 anos de Babilônia. Nesses 70 anos, Daniel aparece apenas nas interpretações do sonho do capítulo 2, do sonho do capítulo 4, e a interpretação da sentença do monarca Belsazar, que foi o último monarca desse império babilônico. Isso aí é uma questão que nós já estudamos. Acaba-se esse império, o império de Babilônia está vencido pelos medos e persas, e quando você entra no capítulo 6 do livro de Daniel, o Daniel não está mais sob os domínios de Babilônia, ele agora está sob os domínios dos medos e persas. 70 anos ficaram para trás. Quando você está no capítulo 6 de Daniel, você está enfrentando, conhecendo um Daniel aos 85, 86 anos de idade. É a idade dele aí. Bem, e daí para frente? Bom, a partir do 7, esse capítulo que nós vamos estudá-lo agora, Deus começa a comunicar-se diretamente com Daniel. Não é mais interpretador de sonho de ninguém. Daniel agora não está interpretando mais sentença de monarca. Agora, dentro desse novo império, 70 anos estão para trás, uma nova etapa está começando na vida de Daniel. Uma nova etapa. Uma nova etapa aos 86 anos de idade. Entendeu? Uma nova etapa aos 86 anos de idade. E essa etapa é importantíssima para nós, porque dos capítulos 7 até o 12, Daniel vai liberar a nós mensagens que você não encontra dentro do Velho Testamento. Só o livro dele contém essas mensagens, só o livro dele. Para você conhecer, e são mensagens que você só pode encontrá-las no Apocalipse de João, lá no Novo Testamento. Tanto que eu disse a vocês que esse livro é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então as mensagens que nós temos a partir do capítulo 7 são mensagens que exigirão de nós muita atenção. Muita atenção. É um livro difícil, é um livro complicado. É um livro difícil, não adianta. Não é fácil, é um livro difícil, de difícil interpretação, depende muito de Deus. Nós não temos tempo mais para ficar igual nós fizemos nas lições anteriores, de ficar estendendo demais em cima de uma revelação. Agora, as mensagens de Daniel, elas avolumaram-se muito mais, nós temos que ir rápido, senão não acaba isso aqui não. Não acaba, são mensagens
Um capítulo desse aí é para 4, 5 aulas, entendeu? 4, 5 aulas. Você está falando de escatologia bíblica, entendeu? Escatologia bíblica que vem debaixo de panos, debaixo de mistérios, escondidas, mensagens escondidas. Você depende muito de Deus, porque tem história, em cima dessa história tem uma outra história espiritual, em cima da outra história tem uma revelação. Então você tem que ficar atento, senão perdi, acabou. Então vamos prestar muita atenção. Nós estamos no capítulo 7, é uma outra etapa na vida de Daniel, e essa nova etapa ele passa para mim umas mensagens extraordinárias. Capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 são fundamentais, especialíssimos. Então vamos conhecer essas mensagens dele. Eu botei ali para você no quadro. O capítulo 7 revela-nos uma fase distinta na vida de Daniel. Trata-se da literatura da primeira visão de Daniel. É a primeira visão que Deus está dando a ele. Ele não está interpretando visão de Nabucodonosor, e também não está interpretando uma sentença de algum monarca. Agora não, agora são revelações que Deus está comunicando a ele. Agora é um contato entre ele e Deus. É ele e Deus. Tá? O tema central desse capítulo é a visão de 4 animais. As teologias dos capítulos 2 e 7 de Daniel, quando for você escrever, eu vou pedir para você escrever. Comece a escrever não, que eu vou passar. Eu vou sair desse slide aqui. Se você começar, você vai perder o... A hora que eu... Tem termos ali em aramaico, você vai precisar de escrever. Agora, isso aí se escrever não, isso aí é a nossa cabeça mesmo. As teologias dos capítulos 2 e 7 de Daniel são parecidas, paralelas. Ambas revelam o domínio dos homens e a superioridade do reino de Deus. Domínio dos homens e superioridade do reino de Deus. Tá? Por que, irmão Joel? Ora, no 2 eu tenho uma estátua que fala sobre governos humanos, e lá embaixo eu tenho um governo sobrenatural que envolve também homens, mas é um governo administrado pelo diabo. Já falamos sobre isso aqui. O governo dos 2 pés da estátua, mais os 10 dedos. Então você percebe que quando a estátua cai, porque ela é atingida nos pés, então cai toda a estátua. Significa dizer que Jesus está aniquilando para sempre todos os governos humanos na terra, né? Cabeça, tronco, penas, pés, coxa, quadris, pés. O Senhor está aniquilando tudo, inclusive Satanás, para estabelecer o reino dele, para prevalecer o que está escrito ali, período dos gentios ou tempo dos gentios, que nós estamos vendo aí. Cabeça, por quê? Porque esse capítulo 2, os pés da estátua do capítulo 2 são equivalentes ao monstro do capítulo 7. Os 10 dedos dos 2 pés equivalem aos 10 chifres na cabeça do monstro. Os 10 chifres. Então são dois contextos paralelos, parecidos, porque ambos falarão de Babilônia, de Medos e Persas, de Grécia e do reino da grande tribulação, do anticristo. Por isso que está o título aqui, o título dos 2 capítulos, período dos gentios ou tempo dos gentios, vai acabar. Aí aqui eu botei, no capítulo 2, o Deus Todo-Poderoso vê, olha, preste atenção nisso aí. Obrigado, 2 de uma vez, hein? Beber uma já não é complicado. Deus Todo-Poderoso vê os reinos humanos como algo que... É assim que Deus vê os reinos dos homens. O Deus Todo-Poderoso vê os reinos humanos como algo quebrável, refúgio de vaidades, ouro e prata da estátua, e misturas que nunca dão certo, os pés da estátua. É assim que Deus vê o reino dos homens. Um negócio que quebra assim. Tem dia, hora, marcados para acabar. Entendeu? É assim que Deus vê a administração humana. Se você vai para o capítulo 7, a visão de Deus muda um pouquinho, mas continua
vendo o reino humano, os governos humanos, de uma forma absurda. Olha como é que Deus vê. No capítulo 7, onde você encontra um leão alado, um leopardo alado, você encontra também lá um urso. No capítulo 7, o Deus Todo-Poderoso vê os mesmos reinos ou poderes humanos como símbolos de animais predadores. O Senhor os vê como feras animalescas. Assim que Deus vê o governo do homem. Como é que Deus vê o governo dessas nações? É segmento disso aí, ó. É segmento disso. Antes que venha o anticristo. Deus vê assim, reinos de animais, onde uns são privilegiados e outros sofrem, né? Onde a maioria é pisada por uma minoria que vive do bem e do melhor. Então Deus vê esses reinos, essas organizações humanas, como reinos de animais, irracíveis. É assim que Deus vê organizações humanas, entendeu? Então aqui, olha, os fatos do capítulo 7 antecedem os fatos dos capítulos 5 e 6, olha só, dá uma olhada. Na Bíblia Sagrada, é comum você encontrar isso aí. No lugar do 9 deveria estar o capítulo 2. E às vezes no lugar do 6 deveria estar o capítulo 1. Então você tem que estar atento àquilo que você está lendo e, em princípio, conhecer um pouco de história. Preste atenção aqui, ó. Os fatos do capítulo 7 antecedem os fatos dos capítulos 5 e 6. Estou no 7, mas ele é anterior, ele antecede esses dois aqui, ó. 7:1, no primeiro ano de Belsazar. Mas cadê Belsazar? Já morreu lá no 5. Mas eu estou no 7. Está entendendo isso? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Já comentei isso aqui. Mas eu botei aqui só para você ver que o 7 antecede o 5 e o 6. Nota importante: até então, dentro dos 70 anos sob o regime de Babilônia, Daniel limitara-se a interpretar dois sonhos de Nabucodonosor, capítulos 2 e 4, e a sentença do monarca Belsazar no capítulo 5. Mais nada. Eu não vejo mais nada de Daniel. Daniel some nesses 70 anos. Agora, no capítulo 7, Daniel recebe a sua primeira grande visão profética. Bom, já que eu estou no 7, o detalhe básico, principal desse capítulo é isso aí, ó, um monstro numa quadrilha de feras. Ele verá um monstro, um bicho, uma quadrilha de 4. Mas é esse monstro que interessa a nós aqui na nossa matéria. Então vamos ver isso aqui, ó. Eu botei o versículo 1 ali e escrevi o seguinte: no primeiro ano de Belsazar, no primeiro ano, que é o último monarca do Império Babilônico, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho, isto é, Daniel teve uma visão noturna. E visões da sua cabeça, ou seja, visões vieram à sua mente quando estava na sua cama, isto é, Daniel estava dormindo. Escreveu logo o sonho, ou seja, ao terminar o sonho, acordou e levantou-se e escreveu tudo quanto vira. Aí a Bíblia continua dizendo: e revelou a suma das coisas, isto é, escreveu detalhadamente a visão que tinha, estava tendo à frente. Tá? Aí preste atenção no 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, isto é, à noite eu tive um sonho e olhando os fatos do sonho, ele diz o seguinte: eis que os 4 ventos do céu, isto é, ventos de todas as direções da terra, né, agitavam o mar grande. Essa expressão mar grande é uma referência ao mar Mediterrâneo. Ou seja, essa tempestade agitava, provocava uma grande tempestade nas águas do mar Mediterrâneo. Ele viu uma tempestade nas águas do mar Mediterrâneo e viu quando surgiram da água, saindo, emergindo, subindo. Ele viu subindo 4 monstros esquisitos. Primeiro aparece um leão trazendo asas,
O leão desaparece, aparece no lugar dele um urso fortíssimo, trazendo presas na boca 3 costelas. Desaparece, aparece um leopardo com 2 pares de asa, e logo atrás do leopardo vem um monstro indescritível. Esse monstro indescritível é que é a base da nossa mensagem aqui, esse monstro indescritível. Então vamos prestar atenção nisso aqui. Eu botei ali para você um mapa, botei um mapa aí do mar, para mostrar a você o mar Mediterrâneo, a importância desse mar Mediterrâneo. Eu botei aqui, esse mar é de uma importância muito grande para cristão evangélico, estudante da Bíblia. É o maior manancial de águas em nível de mar na face da terra, nada maior. É o mar, não é um oceano, é um mar que banha 15 nações no sul da Europa, sul e sudoeste, 15 nações europeias, banha 5 nações asiáticas e banha 5 nações da África, norte da África. Um negócio extraordinário esse mar. Esse mar, a história dele no Velho Testamento é extraordinária, principalmente nos dias de Salomão, nos dias da monarquia de Israel. Esse mar tem uma importância muito grande. Eu botei ele ali para você, você está vendo aqui, ó, eu botei o continente europeu aqui, ó, as nações europeias aqui, esse vermelho aqui, ó, isso aqui é o sul da Europa, isso aqui é o sudoeste da Europa, banhados pelo mar Mediterrâneo. As águas do mar Mediterrâneo, elas procedem do Oceano Atlântico. 2,5 bilhões de quilômetros quadrados, tá? 1.400 metros de profundidade. Mar da Galileia são 53 metros de profundidade, né? O Rio Jordão, lugar mais fundo, ali nas proximidades de Jericó, 1,30 m, né? Você bate diante de um mar desse aí, ó, 1.400 metros para baixo. Águas do mar, do Oceano Atlântico, aqui o norte da África, e banha esse norte da África todinho aqui, ó, de Marrocos até o Egito. Aqui está o ocidente da Ásia, onde está Israel, o Líbano, a Síria, que começa aqui e vem terminar do lado de cá, entendeu? A faixa de Gaza cá embaixo, tudo isso aqui é ocidente da Ásia, banhados, né? Nações banhadas por esse grandíssimo mar. Ele disse que estava olhando e Deus mostrou a ele, saindo das águas desse mar aqui, ó, saindo das águas desse mar. Para entrar nesse mar aqui, você tem que vir daqui e entrar aqui. Isso aqui é o chamado Golfo ou Estreito de Gibraltar. Gibraltar é uma faixa de terra que tem aqui, desse lado aqui, que pertence à Espanha, né? Você entrou aqui, você já está em domínios do mar Mediterrâneo. Extraordinário, mano. Paulo viajou muito nessas águas, né? Ele viu, isso aqui são águas do mar Mediterrâneo. Ele diz que viu sair dessas águas 4 terríveis animais, saindo dessas águas. As águas agitaram-se, e ao agitarem-se, os 4 emergiram-se. Surgiram um após o outro, foram surgindo e assumindo a Terra, enfim, o planeta, né? Apenas para observar esses 2 versículos, 3 e 4, apenas observar, eu vou fazer um comentário deles, e os 4 grandes, diferentes, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Você sabe o que é isso? Vamos lá para o 3. 4 animais, isso é, animais selvagens, feras, grandes, diferentes uns dos outros, isto é, não eram iguais, subiam do mar, saíam das águas do mar Mediterrâneo, do mar grande. Aí, vamos deixar o outro versículo lá para observar no versículo 17 de Daniel 7:17. O próprio Daniel está me respondendo aqui, ó. Estes grandes animais, que são 4 reis e respectivos reinos, impérios, domínios.
que se levantarão da terra, isto é, dentre as nações da terra. O próprio Daniel está nos revelando isso aí. Vamos voltar lá. Então você já sabe que são 4 feras representando reinos, representando impérios que irão surgir. Nessa ordem, primeiro, um leão alado, isto é, um leão com asas, um par de asas. Depois ele viu, atrás do leão, um urso trazendo na boca 3 pedaços de costela, ou 3 costelas presas. Depois ele viu atrás um leopardo com 2 pares de asas, e atrás do leopardo veio esse animal aqui. Esse animal, todo ele, são os 2 pés da estátua. Tá? Esse animal aqui dentro, ele equivale a um chifre pequeno. Isto é, o chefe dele é equivalente a um chifre pequeno, você vai ver ali na frente. Esses 10 chifres que ele tem em cima da cabeça são os governos, são os administradores dele, que vão governá-lo. Vamos ver como é que é isso. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver como é que é isso. Isso aqui é para você ter uma ideia do que nós estamos falando. A cabeça de ouro do capítulo 2. A cabeça de ouro do capítulo 2. Tá bem? Equivalente a esse animal que você vai encontrar aqui, ó. Um leão com um par de asas. Isso aqui é Babilônia. Depois você vai ver o tronco dessa estátua, representado aqui por esse urso, trazendo preso essas 3 costelas. Você vai ver os quadris aqui, quadril, né? E o ventre, equivalente a esse animal aqui, 4 cabeças, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E cá embaixo, você está vendo aqui o império da grande tribulação, representado desses 2 pés aqui, ó, esses 2 pés, os 10 dedos da estátua. Entendeu? Então, as figuras, elas sofrerão uma mudança, mas a mensagem é muito parecida àquilo que você já estudou comigo aqui. No capítulo 4 está escrito assim, ó: o primeiro, isto é, o primeiro animal era como um leão, semelhante ao leão. Era semelhante ao leão. Tinha asas de águia, que significa dizer, possuía poder e velocidade para voar. Tinha asa de águia, então isso é, você tem poder e velocidade para voar. O leão em si, ele já é poderoso, mas se tem asas, é para ele ir além dos limites dele. A asa está nele para ele ir além dos limites, ele tem limite. Então ele aparece com asas. O que é isso? Aí diz aqui o seguinte: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, isto é, tiraram-lhe o poder de voar. Ele voou, ele ultrapassou limites que ele não conseguiria se ele não tivesse as asas, o poder para voar. Mas só que ele ultrapassou os limites dos limites que foram dados a ele. Então aparece, a asa dele é cortada, foi levantado as suas asas são cortadas, foi levantado da terra, isso é, ficou sem espaço terrestre e posto em pé como um homem, isso é, como um ser comum. E foi-lhe dado um coração de homem, isto é, o poder é perdido, mas a vida natural não. É o que responde no versículo 2 do capítulo 7. Você perdeu o poder, você perdeu o domínio, você continua vivendo por um tempo, só que você não voa mais, você não tem o poder que tinha mais. Agora você é como uma vida comum, é um ser comum. Então vamos dar uma olhada aqui na frente. Prestamos atenção na revelação do versículo 12, que eu estou citando aqui atrás para você. Olha só o que está dizendo aqui, ó. E quanto aos outros animais, isto é, os 3 primeiros animais, à exceção do quarto, foi-lhes tirado o domínio: Babilônia, Medo-Persa e a Grécia de Alexandre Magno. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Mas prestando atenção nisso aí, vamos chegar lá. Eu botei um quadro para você ver como é que é isso. Aí está o leão, Império de Babilônia, representando o Império de Babilônia. Poder. O leão fala de poder.
força, tá bem? Autoridade. Autoridade. Antes que eu comente isso aqui, deixa eu te contar uma historinha curta. O leão é conhecido como o rei dos animais. Mas se você der uma olhada no mundo animal, você fica se auto-questionando por que o leão é considerado o rei dos animais, se existem animais que pesam 4 toneladas, como é o caso do rinoceronte, como não é? É o caso do elefante, 4 toneladas. O leão adulto ele não pode 250 quilos. Ele não pode 250 quilos. É o máximo que ele vai. A girafa. Como é que ele é o rei? O leão, você tem uma ideia? O leão dorme o dia todo para caçar à noite. Para caçar à noite. Geralmente o leão acorda entre 5h30 e 6 horas da tarde. Ele acorda, faz um alongamento e penetra na floresta. Quando ele penetra na floresta, a primeira coisa que o leão faz ao penetrar numa floresta é proceder um urro. Ele dá um urro. Esse urro do leão, ele vai a 8 quilômetros de distância. Quando o leão dá um urro entre 5h30 e 6 horas da tarde, todos os animais que estão dentro da floresta saem. Grandes e pequenos. Animais pequenos chegam ao ponto de urinar, de medo. Urinam. E saem em retirada porque ouviu o urro do leão. É como se cheguei, né? Estou chegando. Animais grandes saem em bandos para se protegerem, já não ficam mais sozinhos, isolados, ficam em bandos juntos e saem dali também, para se prevenir contra o leão, porque a floresta é dele, ele está entrando para caçar. É um poder, o leão se impõe por causa da a forma como ele olha, aquela juba. O leão, quando ele dá um urro, um diâmetro de 5 metros em torno dele, um raio de 5 metros, ele joga uma gosma finíssima, que você não vê, mas se colar em você, você perde roupa. Se você estiver na direção da boca dele, ele deixa você impregnado de um troço podre. Joga em você, entendeu? E eles se impõem, são caninos de 10 centímetros. De 10 centímetros. O leão, ele não mata com os caninos, ele mata quebrando o pescoço da presa. Enfrentar leão, e o urro dele é assustador, meu amigo. Se a 8 quilômetros que animal correndo, urinando, imagina de perto. Imagina de perto, meu amigo. Entendeu? O leão, você vê só, lá no capítulo 2, Daniel mostra, representando Babilônia, o rei dos metais, que é o ouro. A cabeça é de ouro. A cabeça é Babilônia. No capítulo 7, representando Babilônia, é o rei dos animais. O leão. Lá o rei dos metais, aqui, o rei dos animais, meu filho. E o leão, que já é símbolo de força, de poder, de autoridade, ele aparece com asas, que significa dizer poder de locomoção, poder para agir, poder para ir além daquilo que eu poderia, além daquilo que está traçado para mim, além daquilo que eu posso. A asa é para você voar. Então, isso aí é Babilônia. Babilônia foi um extraordinário império que essa terra viu. O Império de Babilônia, onde tinha os jardins suspensos de Babilônia. Babilônia, quando foi proclamada a independência de Babilônia, no ano 600, estava chegando o ano 607, o monarca que proclamou a independência de Babilônia era pai de Nabucodonosor, Nabopolassar.
ele proclamou a independência de Babilônia, meu amigo, com um exército 3 vezes menor que o exército da mais poderosa força militar da época, que era o exército da Assíria. Os assírios já vinham mandando no mundo há mais de 1000 anos. Babilônia já vinha ensaiando tomar o poder do mundo. Mas como que você vai tomar, rapaz? Os assírios eram uma força militar extraordinária. Eles não venciam apenas porque eles tinham um grande contingente de militares, mas é porque eles eram brutos, eles eram selvagens. Eles ficaram conhecidos na história como o Império dos Anzóis. Eles prendiam as pessoas pelo lábio, enfiavam anzol, assim, carregavam o camarão no anzol. Eles tinham o hábito de montar pirâmides de crânio humano. Quando eles capturavam pessoas, levavam essas pessoas para a Síria, o cara já ia sabendo: vou morrer e perder a cabeça. Minha cabeça é um tijolinho a mais numa pirâmide de crânio selvagem. Então, quando Babilônia venceu os assírios, o mundo assustou. O mundo tremeu, rapaz. Ninguém vencia a Síria, né? Ninguém conseguia vencer a Assíria. E Babilônia derrotou a Síria com um exército inferior, mas um exército comandado por estrategistas, né? Militares, engenheiros de guerra, homens que criaram um sistema, já vinham estudando há anos, estudando a Assíria, pegaram a Assíria de surpresa e foi proclamada. Não foi só a independência de Babilônia, na época foi proclamada também a independência de muitas outras nações que eram vassalas dos assírios, né? Então Babilônia começou a conquistar e conquistar forte. Você vê um leão voando, mas olha a duração do reino deles, muito pequeno. Vai dos 606 a 539, só 67 anos, é muito pouco para um império. Ah, por quê? Está voando, meu filho, poderoso, veloz e de pouca duração. Ah, por quê? Porque o Belsazar, o último monarca de Babilônia, desafiou Deus. Ele desafiou Deus no capítulo 5, e ao desafiar Deus, era Babilônia que estava desafiando Deus. Era o império de Babilônia que estava desafiando Deus. Então, Deus cortou as asas, e é assim que ele faz com qualquer um de nós ainda hoje. Está voando além dos limites e não sabe como voar, então vou cortar a asa da formiga. E Deus corta. O tombo é horroroso, que geralmente Deus corta a asa lá em cima, para cair feio lá embaixo. Entendeu? E foi o que aconteceu com Babilônia, o tombo de Babilônia. Tá? Isso aqui era Babilônia, a cabeça. Ó. Passou isso. Asas de águia, velocidade. Não é só asa, não é asa de um pássaro apenas, uma asa de pássaro, não. É velocidade, asa de águia. Não é só para voar, não. Tem poder para voar, é águia. É águia. Não é asa de um pombo, asa de uma rolinha, não, é asa de águia. Você não somente voa, você tem força para voar, você tem poder para voar. Você vai aonde pássaro algum vai, você chega. Poderia voar muito mais se o Belsazar não tivesse desafiado Deus. Eu botei esse leão aí só para enfatizar o que eu estou falando para você. Símbolo de poder, de força, de autoridade, de rigidez do leão. Isso é feio, né? E a asa cortada, né? Lá em cima, tá? Lá em cima, para cair feio. Impossibilidade de continuar voando. Muito bem. Aí, olha o que o Daniel diz. Eu continuei olhando, e eis aqui, isto é, nas águas do mesmo mar, o segundo animal, semelhante a um urso, possuía aparência de urso, o qual se levantou de um lado, isto é, manifestou-se logo após o leão, surgiu ao lado, tendo na boca, isso é, lugar de destruição daquilo que se come. Botou na boca, meu amigo, se é gostoso, você vai destruir mesmo, entendeu? 3 costelas entre os dentes, 3 costelas presas entre os dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te. Daniel ouviu uma voz falando ao urso: levanta-te, isto é, manifesta-te com poder, devora muita carne, ou seja, mate e engula muitos povos. Tá? Figurativamente, por causa de Eva,
a esposa de Adão. Costela é símbolo de origem, descendência. 3 costelas, 3 descendências de povos distintos. Aí eu vou te explicar isso aí. As costelas que estavam presas na boca do urso, o que é isso? Nós vamos ver aqui 3 descendências de povos distintos. Figuravam como reinos potentes nessa época. Babilônia, descendente de semita, eram semitas. O Egito, camitas, cananeus. E o reino da Lídia, semitas, 4ª geração de Sem, procede de Lute. Como é que é isso? Vamos olhar primeiro isso aí, ó. O urso, ao surgir o urso, ele aparece trazendo presos na boca 3 costelas. É o Império Medo e Persa, que derrubou Babilônia, que Deus entregou Babilônia aos Medos e Persas, e reinaram 208 anos. É desse império que procedem Esther, Esdras, Neemias, Zorobabel, desse império aí, né? Zorobabel vem logo no começo, né? Porque acabou Babilônia, ele sai, mas ele vem já debaixo desse poder aí. Eu botei aqui para você um mapinha. Se você der uma olhada na data, eu botei aqui ó, a data de 546 a.C. A Babilônia caiu em 539. O calendário está caindo. Olha, meu Deus. O calendário está caindo. Então, irmão, já, o que é isso? Antes deles derrubarem Babilônia, eles derrubaram o reino da Lídia. Esse reino da Lídia, isso aqui era um pequeno reino. Mas, meu irmão, se você nunca enfiou a mão dentro de uma lata, onde tem aí uns 10 siris, era assim o pessoal da Lídia. Siri na lata. Siri na lata. Eles, a capital deles era Sardes. Isso aqui hoje, ó, é a Turquia. Mas naqueles dias era conhecido dentro do mundo antigo como a Ásia Menor, né? Tinha mais para cá, a Ásia Menor. Os lídios, eles tinham um reino forte, um reino rico, muito rico, muita riqueza mineral, e eles eram tinhosos, era muito difícil vencer os lídios. Os lídios pareciam muito aquele pessoal, os jebuseus. Só Davi conseguiu tirar os jebuseus da fortaleza de Jebus e consagrar aquele lugar para Deus, mas ninguém conseguiu. Caleb não conseguiu, Davi conseguiu, porque guerreiros, viu? Se às vezes você olha para o tamanho assim, não dá nada, quer encarar, você vai ver que o negócio é complicado. Entendeu? Muito complicado. Se nós fôssemos contar aqui a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, você vê que os Estados Unidos rolou e não derrotou o Iraque como queria, né? Não conseguiu fazer aquilo que queria. Agora mesmo foi desafiado aí pela Coreia do Norte. No dia que insistir, pode ter uma surpresa. No dia que mexer com o Irã, pode ter uma surpresa desagradável. O pessoal diz aí, né? Tamanho não é documento. É perigoso. Muito perigoso. Então, esses lídios aí, é uma das costelas que está na boca do urso lá mesmo. Então, Deus é extraordinário. Já está dando, já está entregando na mão dele. Como que as coisas se cumprem sem que o monarca Medo-Persa saiba disso? Quem sabe disso é Daniel. Mas o comando de todas as coisas é do Senhor. É do Senhor. Então, no ano 546 eles caíram. Eu botei aqui, ó. A Lídia caiu no ano 546, logo após a queda da Lídia. No ano 539, eles derrubaram Babilônia, né? 7 anos após derrubar a Lídia, derrubaram Babilônia, ficou uma costela, ficou faltando uma costela. Derrubaram o Egito no ano 525. O Egito, depois que Deus sepultou os exércitos egípcios nas águas do Mar Vermelho, o Egito sempre tentou voltar. E sempre assustou, mas nunca foi aquela potência de fazer medo, mas sempre ficou criando caso, sempre criando caso. Mas no ano 525,
os medos e persas humilharam o Egito. Estão humilhados até hoje. Deus permitiu a humilhação do Egito. Estão humilhados até hoje. As 3 costelas estão ali. A Lídia, Babilônia e o Egito. Pronto. Agora, os medos e persas podiam deitar e dormir. Você tem, quando você sai para conquistar, e você sabe que o seu amanhã depende dessas conquistas, se você deixa conquistas pela metade, você não dorme bem de hoje para amanhã. Você sempre fica. Você vai a Israel hoje, você fica impressionado com o que você vê. Por quê? Você chega lá em Israel, tem dia que tem lá que aqui sobrando, tem dia que não tem nenhum, rapaz. Não tem 1000. Se eu botasse o mapa aqui de Israel, para você, aqui tem Líbano, Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Sudeste, do lado de cá, Filisteus, deserto e o mar Mediterrâneo. Israel sabe que não pode dormir, porque os libaneses são inimigos, no Nordeste a Síria é inimiga, na parte leste a Jordânia é inimigo, para cá do Jordão, que é a Cisjordânia, é inimigo. Aqui para baixo, na parte leste, na parte sudeste, tem a Arábia Saudita. Na sudoeste, tem o pessoal do Egito. E um pouquinho acima do Egito, vem o pessoal da faixa de Gaza. Israel sabe que não pode dormir. Não tem paz em Israel. Israel não tem paz. Você vai em Israel, o turista vai e eles informam você ser informado lá. Sua vida está por um fim. Sua vida está por um fim. Se quer ficar lá, fica, mas sua vida está por um fim. Um homem bomba estoura lá perto de você. Ele joga uma bomba lá dentro, o pessoal do Hamas. O pessoal lá dentro. O camarada está. O Hezbollah ameaçado. Esperando o postinho de Israel. Você vai dormir? Israel não pode dormir, é uma nação que não dorme. É uma nação que não dorme. Tanto é que o camarada completa 12 anos de idade lá, 13 anos para a moça, 12 para o menino. Completou 13 anos, vai para o exército, meu filho. A maioridade vai para o exército, empunhar uma arma. 5 anos obrigatório para defender a nação. Aprender, e já incute no menino, entendeu? Aquela bravura para defender a nação de Israel. Entendeu? Então não é fácil. Um exército que não tem 200.000 militares, não tem, tanto a aeronáutica quanto a infantaria e a marinha, não tem 200.000. Então você não pode dormir. Do seu lado lá tem gente que tem 1 milhão de soldados. Entendeu? Então aqui, a hora que eles derrubaram o Egito, aí pôde descansar. Acabou o segundo. Aí ele diz que continuou. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: depois disso, depois da manifestação do urso, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal igualmente selvagem, semelhante a um leopardo, parecia um veloz leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, 4 asas, 2 pares de asas. Meu amigo, o leopardo já é veloz, tem 2 pares de asas, o que você imagina? Já é veloz, já tem uma natureza de uma velocidade espantosa, e aparece com 2 pares de asas. Entendeu? Tinha também este animal 4 cabeças, isto é, 4 cérebros, 4 autoridades, e foi-lhe dado domínio, isto é, recebeu poder. Então dá uma olhada aqui, um leopardo, olha lá, tem uma asa, 2, 3, 4, tem 4 cabeças, 2 pares de asas. O que é isso? Dá uma olhada lá o que nós colocamos aí para você entender. O animal extremamente veloz, o leopardo, normalmente é capaz de desempenhar 80 km por hora, normalmente. Algumas espécies podem chegar a 100 km por hora. O guepardo, vocês sabem que é da mesma família, pode chegar a 115 km por hora. Na visão de Daniel, o leopardo manifesta-se trazendo 2 pares de asas, o que torna-o aparentemente sobrenatural, meu. Você já é veloz, você tem 2 pares de asas, é sobrenatural. Você vai além daquele que tem 2 asas. Você vai além. Ele tem 2 asas, vai até ali, você vai lá. Viu? Você já é velocíssimo. E aí ele diz assim: possuía 4 cabeças. 4 cabeças vêm simbolizando 4 cérebros. 4 fantásticos líderes extraordinários colaboradores de Alexandre Magno. Porque isso aí é o reino da Grécia.
Com a morte de Alexandre Magno, transformaram-se em 4 poderes isolados. Ao Leopardo foi entregue domínio e poder para conquistar além dos limites naturais. Então, como é que se explica isso, irmão Joel? Esse terceiro império aí do Leopardo é o maior império que a história já viu. Babilônia, medos e persas, romanos, juntos, não conquistaram 50% daquilo que Alexandre Magno conquistou. Você nunca encontrará em qualquer literatura que fale do Alexandre que um dia sequer, ele teve uma derrota a perder. Alexandre nunca perdeu. Você já viu isso? Ele nunca perdeu. Se nós fôssemos aqui catalogar alguns guerreiros do passado, que foram tremendos, tanto da Bíblia quanto fora da Bíblia, meu amigo. Napoleão, já pensou o que Napoleão fez? Mas foi derrotado e algumas vezes ele foi isso. Experimentou a derrota. Mas que guerreiro, Davi, Napoleão, esse moço aí, Alexandre, nunca perdeu. Era um garoto novo, uma inteligência extrapolante, tinha um temperamento esquisito. Uma das histórias de Alexandre era um camarada de uma personalidade muito forte. O caráter de Alexandre também era um caráter muito forte. Alexandre não gostava de mentira. Alexandre não gostava de roubos. O soldado dele foi apanhado roubando e ele não soube. Mas esse soldado foi levado à presença do Alexandre. E Alexandre olhou para ele e disse: olha, não quero saber o que você fez. Porque o exército de Alexandre chamava-se a Falange Macedônia. Falange da Macedônia ou Falange Macedônica. Era um soldado que ele mesmo escolheu a dedo, assim, ó. Homens adestrados para guerrear e vencer. Eram como os valentes de Davi, escolhidos a dedo. Ele olhou para esse soldado e disse: olha, te perdoo, eu te perdoo, você está perdoado. O que foi que você fez? Foi roubo, é duro, você está perdoado. Não volte à minha presença mais. Pode ir embora. Bateu o continente, o foi embora. Soldado, vem cá, soldado. Como é que você conversa comigo e não fala seu nome? O soldado falou: meu nome é Alexandre. Ele falou: matou o soldado. Sabe por que ele matou? Ele falou: não admito que alguém carregue meu nome e roube. Quem carrega meu nome não pode roubar. Viu? Então esse Alexandre Magno era um camarada esquisito. Respeitava a cultura dos povos por ele conquistados. Conquistou tudo. Ele conquistou tudo. Ele conquistaria o mundo. Esse grego que nós estudamos aqui, esse grego, tanto é que é conhecido como o grego de Alexandre Magno, o grego alexandrino, o grego da Bíblia, o Novo Testamento. Por quê? Porque ele tentou unificar os povos. Entendeu? Tinha 3 grandes idiomas na época dele. Tinha o latim dos romanos, tinha o hebraico de Israel e tinha o grego da Grécia. Ele unificou por todo mundo, é obrigado a falar grego, e toda transação internacional, seja transação religiosa, seja transação comercial, não importa a natureza, tem que ser em grego. Ele dificultou a vida para muita gente, mas ele era respeitador da cultura das pessoas. Ele não era como os anteriores, os monarcas anteriores, que desrespeitavam sua cultura. Os babilônios faziam uma lavagem cerebral no camarada, desnacionalizavam o camarada, tiravam o seu nome, botava outro, tirava a sua alimentação, botava outra alimentação, fazia um monte de coisa assim com você, trocava seu idioma. Os babilônios faziam isso. O Alexandre, ele respeitava isso, só que ele era duro. E ficou conhecido como uma divindade. Nunca perdeu. Era conhecido como uma divindade. E se auto-intitulava Rei de Reis. Dormiu, uma certa noite não acordou mais.
Professor, deitou, dormiu, não acordou. Aos 33 anos de idade. Mas se esse homem continua vivendo um pouco mais, esse homem estava desafiando Deus. Desafiando Deus. E já era conhecido como rei de reis, uma divindade da Grécia. Então esse reino aqui é o dele. Essas 4 asas aí significa dizer que ele foi além dos limites. Aonde o leão foi com 2, ele foi além com 4. Foi além. Olha o reino dele, curtinho, 13 anos, fez mais que Babilônia, que Medos e Persas, que Roma, fez mais que todo mundo, com 13 anos só de governo. Ele reinou de 336 a 323, só 13 anos, foi bastante, tinha 4 asas. Entendeu? 4 asas para voar. Então, cumpre-se isso aqui, que é o reino da Grécia, aí Deus. Depois disso, depois do leopardo, Deus, aqui que correr, rapaz, meu Deus. Depois do leopardo, termina ou não? Semana que vem eu vou tocar para terminar mesmo, senão a gente não sai daqui não. É profecia, vai ser complicado. Isso aqui era para ser uma apostila. Cada livro desse aqui era para ser uma apostila só, para cada livro desse aqui. Vou botar 4 apostilas aqui, complicado. Isaías, olha só, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele quer terminar. Entendeu? Depois disso, eu continuei olhando as visões de noite, isto é, permaneci atento às diversas visões numa só revelação. E eis aqui o 4º animal. Primeiro, terrível. 2, espantoso. 3, muito forte. O qual, 4, tinha dentes grandes de ferro. 5, devorava e fazia em pedaços. 6, pisava aos pés o que sobejava. Sobras, né? 7, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Era diferente de quê? Diferente do leão, que voava, diferente do urso com 3 pedaços de costelas nos dentes, e do leopardo de 4 asas. 8º, tinha 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 dedos daquela estátua lá atrás. Que animal é esse? Que animal? Olha ali, terrível, espantoso, muito forte, dentes grandes de ferro, devorador que despedaça, poderoso para pisar, natureza diferente como animal, 10 chifres. Esses 3 que você viu anteriores a isso aqui, o homem edificou e o próprio homem derrubou. Esse aí o homem não derruba. Só Jesus derruba. Esse homem não derruba. Babilônia, os persas foram lá e derrubaram. Os persas, os gregos foram lá e derrubaram. Eu nem falei das 4 cabeças do leopardo lá atrás, mas essas 4 cabeças eram 4 cérebros que o Alexandre tinha no governo dele, que eram 4 generais. Com a morte dele, esses 4 generais criaram 4 reinos subdivididos. Emanciparam-se. Quebrou a Grécia. Quebrou a Grécia. Dali para frente a Grécia acabou. 4 generais criaram 4 reinos. Nós vamos ver um pouquinho ali na frente, isso mais explicado. Mas eles foram derrubados por eles mesmos. Eles mesmos se autodestruíram. Os romanos vieram mais tarde e os bárbaros acabaram com os romanos. A grande tribulação que está vindo aí tem Roma como alicerce, mas esse reino aqui, meu filho, é o reino do monstro, é o reino de um bicho, um animal predador. Esse aqui o homem não derruba. Esse aqui o homem não derruba. O 4º fato da revelação é a visão de um animal sem igual, com aspecto de bicho que assombra. O alvo desse monstro, o planeta Terra. Botei ele aqui, ó. O alvo desse monstro é o planeta Terra. Ele vai pisar. Os reinos que eu acabei de falar, Babilônia, um reino regional. Medos e persas, uma parte da Ásia, um pedaço da Europa, um pedaço da África. Depois vieram os gregos. Os gregos pegaram o Egito, pegaram a Ásia. Isso aqui não. Isso aqui é um governo mundial. Os 2 hemisférios terrestres. Todas as pessoas na Terra estarão subjugadas. Eu não fui arrebatado. E agora? O governo dele. O governo é dele. O governo é dele.
Eu botei aqui uma síntese da presença do governo do monstro de Daniel 7. Uma síntese. Para a gente ir embora, rapaz. Senão, vamos uma síntese aqui. É um domínio satânico temporário de 7 anos. Satanás, o território, a terra, o planeta Terra, Deus vai permitir que Satanás pise nessa terra, governando durante 7 anos. Deus vai permitir. É uma história que a gente só vai conhecendo à medida que você vai estudando cada capítulo. Se você der uma olhada, a revelação do capítulo 12 de Apocalipse mostra a você um dragão. A revelação do capítulo 12 de Apocalipse, aqui atrás não é aqui atrás é um bicho. Vamos aqui. A revelação do capítulo 12 de Apocalipse é um dragão de olho na terra. Um dragão, que é o diabo. A antiga serpente fortemente reativada no seio dos descendentes de Adão, sua primeira vítima foi o Adão. Apocalipse 12, 9, parte B. Essa antiga serpente voltará à tona, no mesmo dragão. Qual é a sede dela? O que é que estará sendo focalizado por ela? A terra, o habitante da terra. 12, 12 de Apocalipse. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vós e ele está irado por saber que ele tem pouco tempo. Entendeu? Aqui é o monstro de Daniel lá de trás, terrível, espantoso, muito forte, dentes grandes, de ferro, devorador. O alvo é o mesmo. Os monstros são os mesmos. Vamos diferenciar aqui os monstros, o monstro dos chifres. O monstro é uma coisa, os chifres na cabeça do monstro é uma outra coisa. A estátua é uma coisa, os pés da estátua do capítulo 2 são 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Os 10 dedos é outra coisa. Dá uma olhada aqui. Aspecto do monstro de Daniel 7,7 aos olhos do apóstolo João. Lá atrás Daniel viu o quê? Um monstro inominável. Não tem nome. Não tem nome. Oh, terrível, espantoso, é feio, devorador, passa por cima. Qual é o nome deles? Não tem nome. É um bicho. Vamos ver os aspectos desse monstro aos olhos do apóstolo João lá na ilha de Patmos. O que que João nos fala a respeito desse monstro? Semelhança de leopardo que você viu há poucos instantes aí, eu falando de leopardo. João disse que viu, versículo 1 do capítulo 13 de Apocalipse, que eu comentei aqui semana passada com vocês, semana retrasada também. Eu vou botar mais o grego ali, não, senão não termina, hein? Mas João disse que viu o monstro e ao olhar para ele, bati o olho nele. Olha só, rapaz, eu estou vendo um monstro. Ele disse, eu coloquei-me na areia do mar, isto é, eu coloquei-me à margem do mar, e vi sair do mar, capítulo 17 de Apocalipse dá uma informação, as águas desse mar que você está vendo, são povos e nações, você está vendo um monstro sair do meio do povo. Ele disse, eu olhei, e ele tinha, dentre os detalhes dele, e lá no versículo 2 ele diz assim, ele tinha aspecto de leopardo. Você sabe o que é isso, rapaz? O leopardo, irmão, você viu há poucos instantes, dentre os felinos é o mais veloz. Dentre os felinos ninguém é veloz igual o leopardo. O leopardo, além de ele ser um animal muito veloz, ele é capaz de proceder uma velocidade muito grande em cima de palhas secas, sem fazer barulho, tá? Sem fazer barulho. Aqui, quando ele vê o monstro, ele está falando da velocidade. Rapaz, deixa eu ver um negócio. Ele está falando da velocidade do anticristo. Não vou poder fazer muito comentário não, camarada. Lá na frente eu vou ter que falar quase a mesma coisa. Entendeu?
Por quê? Porque o anticristo, a grande tribulação, você já sabe disso aqui, serão 2 períodos de 3 anos e meio cada. Aqui, esses 3 anos e meio aqui, é o período de um selo apenas, só apenas um selo aqui dentro. Será desatado, vou comentar esse selo ali na frente. Haverá uma falsa paz aqui dentro. Viu? Um período de tempo regido por um crédito forte, que não é dinheiro, você vai ver que não é dinheiro, mas é um crédito. E depois você tem o segundo período, os 2 juntos, 7 anos. 7 anos. Agora aqui sim, aí você vai contar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques de trombetas. Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derramamento de taças contendo a ira de Deus sobre a terra. Uma substância será derramada sobre a terra. O anticristo tem só 3 anos e meio para fazer na terra tudo quanto governo algum já fez até hoje. Ele tem que implantar nessa terra uma paz que jamais foi vista. Ele tem que implantar a unificação da religião mundial. Ele vai unificar os povos. É complicado isso aqui. Eu vou explicar isso lá no capítulo 9 de Daniel. Entendeu? Vou ter que falar isso outra vez lá. É complicado isso aí, rapaz. Muito complicado. Vocês têm só 3 anos e meio para fazer aquilo que Lula não fez em 8. Mas Lula não fez no Brasil. Ele vai ter que fazer no mundo todo. Se juntar Fernando Henrique com os 8 anos dele, Lula com os 8, 16, o anticristo vai ter que fazer o que eles não fizeram. 3 anos e meio. Isso é muito pouco, rapaz, aos meus olhos. Mas ele virá cheio do diabo. Ele virá, você hoje cheio do Espírito, você não faz uma grande obra para Deus? Talvez pareça uma comparação vulgar. Eu não estou fazendo comparação vulgar aqui. Eu estou falando com um homem cheio do Espírito de Deus, por quê? Porque o Espírito de Deus é sobrenatural, o diabo também é sobrenatural. O diabo é sobrenatural, é poderoso. O Espírito de Deus é onipotente, ele é poderoso. Camarada que vem cheio, olha, você vê o que um bruxo faz aí, meu amigo. A sombra. O anticristo virá aí com um super bruxo, um super babalorixá ao lado dele, a segunda besta, o falso profeta. Mas tem babalorixá aí prendendo crente dentro de igreja, dentro de casa, que não vai nem na igreja, para ficar vendo um ilusionista, fazer um negócio lá, meu Deus, o anticristo vem aí, isso aí não será nada perto do anticristo. Tem crente assim? Não vai a culto no evangelista de domingo à tarde, porque o Mr. M vai estar tarde na televisão, meu Deus, eu vou ver o Mr. M. Isso aí é um ensaio, isso é um ensaio do bruxo do anticristo. É um ensaio do bruxo do anticristo, entendeu? O leopardo, a velocidade do leopardo, viu? Aí ele continuou olhando e disse, os pés eram como pés de urso, meu amigo, urso. Vocês estão lembrados que eu falei para vocês aqui, o urso, a velocidade do urso, o urso consegue uma velocidade, falei aqui na aula para você, uma velocidade idêntica à velocidade do cavalo. É possível um urso correr 70, 75 km por hora. Uma pisada do urso em fuga, correndo, isto é, digamos assim, a 70, 75 km por hora, uma pisada dele equivale a 100 quilos. Agora, o urso é mais surpreendente do que o leopardo. Por quê? São pés dessa grossura, passa por cima de palha sem fazer barulho, e são 650 quilos. Eu não estou falando de urso polar de 1 tonelada de peso, estou falando do urso polar, que é o brabão,
que é o mal, que pesa 650 quilos, chega a 650 quilos, é o urso, é o perigoso. Eu vou mostrar a você a sola dos pés desse animal. Esse animal ele é capaz de passar em cima de palho. Quando a presa abre o olho, já segurou. Entendeu? Pisada forte. O anticristo está vindo aí não só numa grande velocidade para agir, mas também com pisadas fortes, punho de aço, pisadas firmes. E vai implantar leis, ele vai desmanchar leis, vai implantar leis, vai acabar com essas leis de Israel, tudo isso, vai implantar leis na terra, leis que deverão ser cumpridas na marcha, são decretos, decreto faz quem manda, ele vem aí cheio de decretos, né? Lei. Eu vou mostrar a você que aqueles chifres ali na cabeça do animal, parte do governo dele, vão dar sustentação, mas a lei, você vê, né? A lei é dele, e é lei em nível de decreto. Então vamos ver aqui, ó. Eu botei aqui para você um urso, olha só. Pés semelhante a pés de urso. Feio, né? Começar por aqui. Pés semelhantes aos pés de urso. Como é que é por debaixo da sola dos pés do urso? Não faz barulho. O anticristo não vai poder fazer barulho. Se ele faz barulho, assusta. O anticristo não pode chegar falando, eu estou cheio do diabo para agir. Meu amigo, não. Então você está mandando embora o povão para correr, ninguém aceita. O anticristo vai implantar métodos. Quando o camarada abrir o olho, já está implantado e acabou. Pisadas fortíssimas, mas cuidadosas, sem fazer barulho no ouvido do camarada, sem fazer alarde na cabeça do sujeito. Quando abrir o olho, 666 já está marcado, acabou. Entendeu? Olha só, debaixo da sola dos pés, isso que não faz barulho. É o único animal, junto ao leopardo. O leopardo é quase que voando, né? Mas o urso não, o urso, ele é um animal... Ele é um animal plantígrado. Por que ele é plantígrado? Porque ele é um animal que ele, ao andar, correndo ou não, ele assenta o pé todinho no chão. A maioria dos animais é a ponta dos dedos, correndo assim. Entendeu? O urso não, o urso, ele planta o pé no chão. Terrível, uma pesada. O anticristo vem aí com um domínio de ferro, de aço, para surpreender quem não foi. É boca como boca de leão. João está vendo o monstro. E eu ouvi, sua boca era como a boca de leão, uma boca fétida, uma boca estraçalhadora, boca fétida, estraçalhadora, destruidora, amedrontante. Quem é que não tem medo de um troço desse? Quem é que não tem medo de um troço desse? Tem? Tem que ser Daniel, né? Tem o Deus de Daniel também, né? Um diâmetro assustador, dentes caninos de 10 centímetros. Quando a Bíblia diz sua boca era como boca de leão, o João está dizendo para nós que é uma boca fétida, é uma boca estraçalhadora, é uma boca suja. Viu? Você vai ver um pouquinho ali na frente o que ele vai falar de Deus, né? As blasfêmias que serão jogadas, né? Os decretos dele. Atrás dos decretos, a voz, o grito do anticristo contra a igreja que foi arrebatada, contra Israel que vai quebrar um acordo com ele. Mas vamos ver lá na frente isso. Eu botei aqui a duplicidade do monstro do capítulo 7 de Daniel, na visão apocalíptica do apóstolo João. A duplicidade
desse monstro do capítulo 7 de Daniel. A duplicidade do monstro. Dá uma olhada aqui, ó. No aspecto, liderança, o dragão, é o diabo. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Lá atrás, quando você viu ele olhando para o monstro que sai de dentro d'água, ele viu os aspectos do governo desse poder que está se levantando aí. É o aspecto desse poder, né? Do homem que vai governar esse império que está chegando aí. No aspecto sistema de governo, um monstro de 7 cabeças e 10 chifres, sob, isto é, debaixo, sob 10, né, diademas, debaixo de 10 diademas, 10 coroas, que é o capítulo 13. Se você olha aqui, ó, porque foi isso aí que João viu saindo da água, saindo das nações. O que João viu? Ele viu essa besta enorme, esse animal inominável, trazendo sobre a sua cabeça base 10 chifres, e sobre os 10 chifres, 10 coroas, 10 diademas. 10 diademas. Na testa, uma palavra, não é uma, palavras de blasfêmia. 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, 7 expressões blasfemas em cada cabeça. Irmãos, o Apocalipse, existem mensagens no Apocalipse, nós vamos ver aí que são mensagens literais, mas a maioria das mensagens do Apocalipse, ela vem desse jeito aí, ela vem através de figuras, através de símbolos, e esses símbolos têm sempre uma resposta de Deus. Não tem como você ficar fora da resposta do Senhor. Isso é um negócio sério. Por quê? Isso aqui é um monstro. Isso é um monstro. Que nome eu teria para nominar um troço desse? Não há nome. Isso é o quê? Isso é um governo que está chegando aí, que nós estudamos aqui, eu falei para vocês. Nós estudamos e eu falei, irmãos, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Foi isso? Tem de bom ânimo, eu venci. Mas, para esse período, a Bíblia fala grande aflição, grande tribulação. A palavra grande é adjetivo. E aparece aqui para qualificar a tribulação. Para qualificar. É uma grande tribulação. Que vocês conhecem aqui do grego, que eu falei aqui. Tilipicels megalis, o tilipsis megalis, tanto faz, megalis, grande, tilipsis, tribulação, grande tribulação. Eu falei para você da etimologia de tilipicels megalis, beco sem saída. Eu não subi, você está num beco sem saída. Um beco sem saída. Meu irmão, a gente mostra um negócio desse aqui, é bom a gente dar uma olhada na vida da gente, porque pode acontecer agora aqui, ó. Está arrebatando você agora, pô, você não pode não. A única coisa que falta profeticamente acontecer dentro da dispensação da graça é o arrebatamento, não tem mais nada a se cumprir. Então, meu amigo, pode ser agora. E se for agora, você sabe o que acontece? Com um monte de roupa aí, ó, colorida aí, um colorido bonito aqui dentro. E as vidas foram embora. Sumiram. Agora imagine o pavor de quem ficou. E olha, não quero jogar uma maldição para cima de mim não, mas imagina você o desespero de um ensinador, de um pregador. O povo sumiu e ele ficou. Imagina o desespero de um monte de homem sentado ali de paletó e gravata. Dali de cima ele vê aqui, sumiu tudo. Ficou aí umas 10 cabeças. Imagina o desespero de quem ficou ali. Porque quem fica aqui, meu amigo,
Tem camarada que vai ter até vir, ó, eu fiquei, mas eu mereci ficar mesmo. Porque o que eu vinha fazendo era absurdo, eu sabia que eu ia ficar. Ah, por que você ficou? Você devia ser muito sem vergonha, porque você me enganou, mano. Você enganou esse povo todinho. Mas quem subiu, tem quem que subiu aí, que acreditava que você ia subir também. E aí, meu amigo, o pau quebra, que agora é demônio. O Espírito de Deus não está mais nisso aqui. Aí eu vou te meter a mão, você me enganou. E aí é tapa, meu filho. É tapa mesmo. E acabou, não tem mais negócio. Sem Jesus tem poder, não. Tinha poder, meu filho, até agora. Até agora. Agora você se vire, derrama o seu. Meu amigo, se eu escorrer, tem salvação. Sim. Capítulo 7 fala que tem. Mas, meu amigo, nós vamos chegar lá para você ver. É um negócio quase que impossível. Se o camarada não quer ir com base no sangue de Jesus, vai no dele. Entendeu? De Jesus, ele está fazendo gracinha, você vai com dele. Significado das 7 cabeças. Vamos ver aqui. Não, isso é terrível. Não posso ficar explicando muita coisa, não, senão eu vou terminar isso aí. Vamos ver isso aqui? Apocalipse 17, 9. Significado das 7 cabeças. Aqui, o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças do monstro. Você viu as 7 cabeças lá atrás? As 7 cabeças do monstro são 7 montes. Aqui no versículo 1, capítulo 17 da Apocalipse. Sobre os quais a mulher, vou te falar dessa mulher lá na frente. Essa mulher é Roma, está sentada. A mulher está sentada sobre os 7 montes. Incrível, mas é verdade. Antes de eu falar desses montes, dá uma olhada nisso aqui, ó. 17:6. E vi que a mulher, Roma, estava embriagada, embebedada, extasiada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso é, o próprio Jesus Cristo, membros da igreja primitiva e os apóstolos do Senhor, mortos de forma bárbara, sob ordem dos imperadores romanos. A mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Ele diz: as 7 cabeças do monstro são 7 montes sobre os quais essa mulher está assentada. Olha aqui, isso aqui é uma planta de Roma. Isso aí é uma planta de Roma. Roma é uma cidade que está assentada em cima de 7 montes. Olha o nome dos montes aqui, ó. Quer conhecer esses nomes? Quer conhecê-los? São 7 montes. Roma está em cima disso aqui, ó. Viu só? Olha os montes aí. Monte Capitoline, Monte Quirinale, Viminale, Palatino, Esquilino, Célio, que chamam de Célios no latim, e Aventine. São os montes sobre os quais Roma está sentada. A Bíblia não nos deixa sem resposta dentro da palavra profética. A Bíblia não nos deixa sem resposta. A Bíblia não nos deixa alheios à resposta, a mais de resposta. Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta para tudo. Tá? Capitoline, Quirinale, Viminale, Palatino, Esquilino, Célio, Aventine. Teologia comparativa pertinente aos 10 chifres. Uma teologia comparativa. Vamos primeiro dar uma olhada na teologia comparativa. Que você notou ali, pertinente a 10 chifres. Você notou que tem 10 chifres na cabeça do animal lá. Daniel 7:7. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel, hein? Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar, 17:15, povos, uma besta que tinha 10 chifres. Olha só, eu vi também uma besta que tinha 10 chifres. Apocalipse 17:12. E os 10 chifres que viste
São 10 reis, 10 chefes de nações, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eu vou falar dessa 1 hora lá na frente. Aí você dá uma olhada aqui, ó. Os 10 chifres da besta são representantes de 10 dedos da estátua. Aqueles 10 dedos da estátua que você viu lá atrás, são os 10 chifres da besta. Agora olha o que está escrito lá. Representam 10 expressivos chefes de Estado ou 10 chefes de superpotências mundialmente dominadoras e vencedoras que, nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, farão um grande acordo político com a primeira besta do capítulo 3 de Apocalipse. Na ocasião, esses 10 poderosos chefes de Estado darão amplos poderes à besta política, que é o anticristo, dentro de suas próprias nações. Os demais chefes de Estado do planeta se encurvarão diante desse acordo que, em princípio, será a salvação da humanidade. Eu vejo crentes reivindicando coisas que eles sabem que aos servos de Deus não é permitido fazer esse tipo de reivindicação. Não é permitido. Não é permitido. Mas a sociedade, de uma forma generalizada, quais são os segmentos da civilização humana? Família lá embaixo, é a base. Em cima da família vem a religião, depois, que é a igreja, deveria ser a igreja. Logo em seguida vem a sociedade e depois vem as nações. Todos esses segmentos estão mal. Você sabe por que esses 3 segmentos de cima estão mal? Que a família vai aos pedaços nessa terra. A família está debaixo de um caos. Perdemos todos os princípios de bons costumes. Está havendo uma reversão de valores muito grande que começa lá embaixo. Se a família vai mal, isso reflete aonde? No primeiro segmento, que é a igreja. Se a igreja vai mal, pega o primeiro segmento da igreja. Qual que é? É a sociedade. Se a sociedade vai mal, o primeiro segmento dela vai mal também, que é a nação, os poderes públicos. Então, no mundo todo hoje, se você pudesse agora subir e olhar panoramicamente, isso é, de cima para baixo, sua visão seria muito ampla. Eu estou aqui vendo acima, se você só você vê de cima para baixo. De cima para baixo você vai ver o povo da Suécia, uma tristeza muito grande paira sobre a Suécia hoje. Mas é um país que vive debaixo de nudismo, onde o nudismo é constitucional. Você sai dali, outros países, Japão, maior suicídio de jovens hoje no planeta Terra é Japão e Suíça. Né? Vamos sair da Europa, vamos dentro da Ásia, as nações asiáticas, o grande ferrolho religioso que se levanta dentro da Ásia, que cresce mais que o catolicismo romano, que é o islamismo, crescendo assustadoramente. Aí você vai até aqui na Líbia, dentro da África, no norte da África, para você ver como vive a Líbia. A Líbia é a capital internacional do terrorismo mundial, entendeu? E lá, camarada que mata judeu, assim como matam lá em Lenin, que matam lá no Líbano, o libanês matando, o sírio matando judeu. Camaradas são gratificados para matar judeu, vivem para matar hebreu, matar gente de Israel, entendeu? Quem é que defende Israel na terra? Mate. Se ele tem patente de nível de governo, ou não, mate o camarada, refugie-se, vá para a Líbia, lá ninguém entra, lá ninguém tira você de lá. Você está olhando de cima para baixo, olha o continente africano todinho, morrendo debaixo de peste, uma peste terrível, a AIDS, morrendo de fome, as Nações Unidas, entendeu? Os Estados Unidos não sabem mais o que fazer, se investe mais na fome ou se investe
para combater, para paliativizar um pouco o sofrimento do camarada que está com ar, um terror mundial. Você só ouve falar de tragédia dentro da Ásia, tragédia. Agora você viu o Haiti todo estragado aí, mas vai lá no Haiti, é uma nação voduísta. Lá eles praticam um vodú, meu filho, vodú é um troço que até camarada leigo mata vizinho. É só construir, fazer um bonequinho desse tamanho e enfiar um prego no lugar, no boneco, no lugar onde estaria o coração da pessoa que queira que morra. Isso é vodú. Eles praticam o voduísmo lá, sofrendo daquele jeito. Então é um país satanista. Agora mesmo o Brasil aqui, dá uma olhada no Brasil. Sai do Brasil aí fora para você ver como é que conhece o Brasil. Você não sabe não? Aí fora conhece o Brasil como a terra do carnaval, a terra do futebol, a terra das mulatas, a terra da cerveja, e vai por aí afora. Multidões estão deixando suas nações agora e vindo para o Brasil para o carnaval, para começar esse carnaval desse ano. Esse carnaval desse ano, e tem crente que vai ligar a televisão dele para ver escola de samba. Isso aí é o quê? É gente que já está se entregando ao anticristo. É gente que já perdeu a visão do céu, perdeu o rumo do céu. Eu duvido se não tem crente, a maioria de crentes, servo de Deus não. Servo de Deus é lavado no sangue de Jesus. Filho de Deus é lavado, mas crente vai ver carnaval. Tem uns que fazem até, não, carnaval de Jesus. Entendeu? Isso aí é uma desculpa para participar. É uma desculpa para participar. Entendeu? Mutismo. Esse carnaval desse ano vai ser 10 vezes pior que o passado, meu Deus. Entendeu? Tem escola de samba aí que já está preparando alas com mulheres totalmente despidas, só pintada. E aí, meu amigo? Entendeu? As pessoas de bem de fora olhando isso aí, sabe o que as pessoas de bem estão falando? Tomara que aconteça alguma coisa para melhorar. Tomara, alguém tem que melhorar, tem que aparecer um governo, tem que aparecer, então está vindo aí. Está vindo aí um homem, rapaz. Está vindo aí um homem que Satã, que Deus está permitindo. Deus não consente, mas Deus está permitindo. Se o camarada não quer acreditar na verdade hoje, vai acreditar na mentira do diabo. E quando abrir o olho, é réu do lado do fogo. Entendeu? Então, meu filho, está vindo aí um poder extraordinário. Porque eu fico impressionado com isso, sabe por quê? Como é que um camarada vai convencer um presidente dos Estados Unidos a entregar o governo a ele? Como é que um camarada vai convencer o Papa a sair do Vaticano e entregar o governo ao homem dele? Entendeu? Como é que um camarada vai conseguir convencer esse governo do PT aqui no Brasil, tirar isso do homem dele, para um homem só subir? Como? Eu não sei. Agora, quem quiser ver, fica aí para ver como é que vai ser. Porque a Bíblia não engana. Como é que vai ser isso? Terrível, meu. Será um período de tempo inigualável. A Bíblia, você quer ver? Ali na frente eu tenho que andar, porque se eu não ando, não vai dar para me explicar esse negócio bem não. Os dois maiores poderes políticos controladores da humanidade hoje são esses daqui, ó. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem a sede nos Estados Unidos, mas também tem uma outra subsede em Genebra, tem em Nova York também tem sede da ONU, espalhada pela Europa toda também. Isso aqui manda no mundo. Nações que não fazem parte das Nações Unidas, o nome dessas nações não aparece nem no mapa. Nações Unidas é um órgão controlador, meu filho, controlador. Lá em Israel, lá em Jerusalém, tem um lado ocidental e tem um lado oriental. O lado oriental é povoado só pelos islamitas, pelos árabes, esses que moram no lado oriental. No lado oriental está Jerusalém Antiga, o Monte das Oliveiras, entendeu? Esse lado de cá, o lado ocidental, aqui estão os judeus, ortodoxos, mas as casas deles lá, elas não têm o aspecto das casas do lado de cá. Do lado de cá, o inimigo do povo de Deus está tomando conta. Do lado de cá, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que você tem aqui e aqui
forças militares da ONU, forças militares de Israel e forças militares árabes e forças militares dos islamitas. Entendeu? 4 forças militares, um olhando para o este cara não conversa com esse militar daqui também não conversa com aquele lá também não conversa com aquele. Eles são inimigos, eles estão ali tentando implantar uma paz ou bloquear um levante ali. É a ONU que bota isso lá. É a ONU que coloca isso. Por outro lado, dá uma olhada aqui, ó, o Vaticano. São órgãos controladores. Quando que a ONU controla o mundo, o Vaticano controla os governantes filiados à ONU. Terrível. Botei aqui para você, ó, a sede da ONU em Genebra. Coisa bonita, né? Nova York. A sede da ONU em Nova York. O Vaticano. Aqui está o grande líder sobre a ONU. Grande líder, que é o Papa. O grande líder está aqui, ó. O Papa, meu amigo. Esse homem vai sair. Esses homens se rendendo, eu sou obrigado a me render. Eu sou obrigado a me render. Se o presidente dos Estados Unidos entrega, se o Vaticano se entrega, quem sou eu para dizer que não aceito? Quem sou eu para dizer que não aceito? Mas lá na frente você vai ver que quem não aceita morre. Quer ver? Isso é o Vaticano. Entendendo os 10 chifres. Lá na frente você vai entender mais ainda. Os 10 chifres, 10 poderes que viste são 10 reis. 10 expressivos governantes de nações. Não é qualquer reizinho, não. Entendeu? Que ainda não receberam o reino animalesco somente virá após o arrebatamento, mas receberão poder como reis. Na época dessa mensagem não existia o termo presidente. Por uma hora, por um breve momento, juntamente com a besta, serão empossados juntos. Olha aqui, ó, manifestação especial de um outro chifre. Aí vem outra questão. Outro chifre. Vamos ver isso aqui. Daniel 7,8. Estando eu, Daniel, a considerar os chifres, os 10 chifres, eis que entre os 10, não são mais só 10. Daniel diz, eu vi entre os 10 que tinha na cabeça, eu vi outro chifre pequeno, que ficou grande, diante do qual, isto é, diante dele, 3 dos primeiros chifres foram arrancados, isto é, do grupo de 10 chifres, 3 foram eliminados pelo novo chifre. E eis que neste chifre, ou seja, nesta poderosa autoridade, é um chifre, havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas, isto é, era uma pessoa física arrogante. O único chifre que fala. Os 10 fazem parte de um sistema, mas só um chifre fala. Só um tem poder de fala. Só ele. Que chifre é esse, camarada? Surgiu entre os 10. Que poder é esse? Os outros não têm boca, mas dão sustentação. Mas esse fala. Então vamos dar uma olhada aqui. Foi isso aqui, ó. Um outro chifre. Que ele tem, os outros não têm. Esse aqui fala. E o que ele fala? O que é que ele fala? O que é que ele faz? 7:20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, isto é, na cabeça do monstro e do outro, ou seja, do outro chifre que subiu e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, isto é, na cabeça do monstro, e do outro, ou seja, do outro chifre que apareceu, que subiu e diante
e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, isto é, caíram diante do chifre que tinha poder de grande e terrível fala, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Ou seja, o 11º chifre era mais forte que os outros 10. Por que ele derrubou 3? Você vai ver um pouco ali na frente que é discordância. Você está lembrado que os pés da estátua são pés de ferro misturado com barro? Estão lembrados que eu falei a vocês que o barro não se apega ao ferro? Estão lembrados? Não foi eu que falei, foi a palavra profética. Da noite para o dia, essa sociedade acaba. Vai haver coisas que eles mesmos irão criar uma discordância entre eles. Quem discordar desse que fala, vai. Então, quer ver só? 21. Eu olhava e eis que este chifre, isto é, o chifre robusto que tinha poder de grande fala, fazia guerra contra os santos, ou seja, batalhava contra crentes não arrebatados e a nação de Israel. O primeiro, isso aí é uma mensagem lá na frente que eu quero falar dos 144 mil. Quem são 144 mil? Que são esses 144 mil que são perseguidos na primeira, aqui os 144 mil são personas não gratas, aqui. Mas aqui dentro, o governo de Israel faz parte do governo do anticristo. No final desses anos, vai haver um rompimento, quando começa isso aqui. Mas aqui tem 2 grupos de judeus, de hebreus. Aqui tem um grupo que profeticamente nós chamamos de 144 mil, e aqui tem outro grupo que é a nação de Israel, é o governo de Israel que faz parte de um daqueles chifres ali, um daqueles 10 chifres. Não? Mas isso é uma história que eu tenho que explicar lá na frente, senão você se confunde aqui agora. Então olha aqui, preste atenção aqui, ó. Fazia guerra contra os santos, crentes que não foram arrebatados. Prevaleceu contra eles, isto é, milhares de crentes morreram, Apocalipse 7, 9 a 17. E o país de Israel foi subjugado. Eu estou falando do país. O país de Israel foi subjugado. Outros fugiram isoladamente. Tomara que dê tempo hoje. Você vai ver que hebreus aqui dentro, eles terão comportamento muito parecido com os hebreus nos dias de Davi, refugiando-se no sul de Israel. Então serão alimentados de ervas do mar para fugir da fúria do anticristo. Você quer ver o que Jesus fala? Olha aqui, ó, Mateus 24, 21 e 22. Mas aqui na frente Jesus diz o seguinte. Olha o que Jesus fala. Antes de olhar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro vamos ver isso aqui. Terminar isso aqui hoje, uma aplicação de graça do meio da rua. Aí ele aqui, ó, ficava no centro dos 10, era o chifre maior, somente ele podia falar, entendeu? Perseguidor do povo de Deus, saiu do monstro, ele saiu do monstro, da cabeça do monstro, do cérebro do monstro, ele saiu. Olha aqui, ó. Mudou os tempos e a lei, ele mudou. Abateu 3 potências daqueles 10 chifres, 3 potências caíram, ele abateu. Blasfemou contra Deus. Blasfemou contra Deus. E aqui, ó. Rapaz, reinou 3 tempos e meio, 7,25. Você sabe o que é isso? Os 3 anos e meio da grande tribulação ele vai poder reinar. Eu quero que ele reinar nos 3 anos e meio finais, que não vai haver sossego na terra. Então dá uma olhada nisso aqui, 10 diademas, são 10 coroas. Preste atenção nisso aí. Você viu que havia em cima da cabeça de cada chifre, tinha uma coroa. E você já viu que esses chifres eram poderes. E essas coroas, olha aí, ó,
revela o poder e a autoridade dos 10 chifres, ou seja, das 10 expressivas autoridades no reino do monstro de Daniel 7:7, Apocalipse 13:1. Poder, chifre fala de poder, chifre é força, é poder. Tá? Olha aqui, ó, nome de blasfêmia nas 7 cabeças. A cidade de Roma, na grande tribulação, isto é, no reino animalesco, bestial, mostrará a mesma natureza pecaminosa e blasfema do primeiro século, quando não somente matou o Senhor Jesus, mas também perseguiu de forma implacável a igreja do Senhor. Essa Roma estará de volta no reino do monstro. Essa Roma estará de volta. Vamos ver lá, vamos ver se a gente acha. Vamos ver aqui, ó. O Apocalipse revela 2 monstros, o dragão do capítulo 12 e a besta fera do capítulo 13. 2 monstros, você tem no 12 um dragão e no 13 você tem uma besta. Esse dragão, esse monstro que você tem no 12, que é um dragão, é o mentor intelectual da grande tribulação, né? Esse dragão aí é a pessoa de Satanás. É Satanás em ação, ele virá como o dragão. Entendeu? Esse dragão aí, meu filho, ninguém nunca viu Satanás em ação como dragão. Nós temos visto Satanás em ação como pai de retiro, faz um monte de coisa por aí, mas como dragão nós nunca vimos. E não queiramos ver. Só quem estiver aqui na terra. Aqui, os 2 monstros dos capítulos 12 e 13 de Apocalipse correspondem ao monstro do capítulo 7 de Daniel. Os 2 do 12 e do 13, juntos, eles são aquele do Daniel. Daniel 7:23, o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, isto é, esse reino não será administrado por homens mortais e devorará toda a terra. O termo devorar ilustra o comportamento de quem come muito com rapidez. O império do monstro terá apenas os 3 anos e meio iniciais de governo para tentar mandar para o inferno todos os habitantes da terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Nos dias do monstro de Daniel 7:7, as pessoas serão apenas fragmento de gente. Olha o que Jesus falou. Jesus, hein? Olha o que Jesus falou. Mateus 24:21. Haverá então grande aflição. Olha o grego que Jesus usou aqui, ó. Tilipsis. Olha o grego que ele está usando. Tilipsis. Aflição. Tilipsis. Megalis. Grande. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Jesus falou isso. Olha, mãe, até agora, nem tampouco há de haver. Agora olha o que Jesus ainda diz aí para Israel. E se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, serão 7 anos, nenhuma carne, ninguém se salvaria. Jesus falou isso aqui. Mas por causa dos escolhidos, que escolhido? O crente não foi arrebatado, isso não é escolhido. Escolhido aqui é Israel. Por causa dos escolhidos, por causa dos israelitas, serão abreviados aqueles dias aí, meu filho. Jesus diz mais. Quer ver o que ele diz? Vamos ver aqui primeiro. Vamos passar aqui. Para te ver a palavra do Senhor Jesus. Depois eu volto aqui. Vou voltar aqui. Conheceu? O que mais que Jesus disse? O que Jesus disse mais, irmão Joel? O que Jesus falou? Vou voltar aqui, tá? É muito assunto, tá? Muita coisa. Olha o que disse Jesus.
ai das grávidas que amamentaram aquele dia lá em Israel. Lá em Israel. Você sabe por que Jesus falou aquilo ali? Que em Israel, quando chove em Israel, o povo religioso lá em Israel hoje é o pessoal do sul. Centro e norte, faz vergonha. Né? Pessoal do sul, antiga Judá, recente Judéia. Pessoal ali tem gente religiosa mesmo. Aquilo quando chove, aquilo alaga. Em Israel, no mês de dezembro, a temperatura, que é mês de chuva, temperatura, Israel começa a chover ali por volta de dia 20, 25 de novembro e vai até o início de fevereiro. Agora chuva pesada, meu amigo. Temperatura agora em dezembro lá em Israel vai a 4 graus abaixo de zero. Imagina uma mulher grávida ou amamentando, tendo que fugir nesse dia para não morrer. Sabe por que Jesus disse isso aqui? Ó? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O inverno em Israel é rigoroso. Você não tem como fugir. Frio intenso e alagamento. Nem no sábado, porque no sábado, meu amigo, o hebreu só pode andar 1000 metros. E o anticristo vai fazer o camarada correr 10 mil metros, 20 mil metros. Se você corre 1100, você quebra a lei. Você quebra a lei. Deus não tem compromisso comigo quando eu quebro a lei dele. Deus não tem compromisso comigo. Entendeu? Se eu quero me proteger de determinados negócios da vida aí, então o que eu devo fazer? Previamente eu me cuidando. Em cima da hora, o camarada é apanhado. Mas para não ser apanhado, tem que quebrar a lei? Deus está fora desse negócio. Deus está fora. Quebrar a lei? Deus está fora desse negócio. Tem muita gente que deixa para recorrer a Deus na hora do sufoco. E na hora do sufoco, meu amigo, queira ou não, alguma coisa errada vai ter que fazer para não ser apanhado. E aí Deus fala, olha, então você fica sozinho. Você já está sozinho mesmo? Entendeu? Porque ali, ó, o judeu sabe, o hebreu sabe, no sábado eu só posso andar. Não, lá em Israel é desse jeito aqui, ó. Camarada que mora tanto na Galileia, quanto em Tel Aviv, quanto lá embaixo em Jerusalém, o cara mora aqui, tem sinagoga aqui, tem sinagoga aqui, tem sinagoga aqui, aqui e aqui. Sabe qual que ele procura para ele reunir? A mais perto da casa dele. Ele sai daqui, ele vem aqui, gastou 300 metros. Ele volta para lá, para casa, gastou mais 300, ele tem um saldo de 400. Se ele vir a essa aqui e gastar 600 metros, ele não tem como voltar, tem que dormir em pé aqui, porque se ele voltar, ele quebra a lei. Então lá em Israel não acontece isso que nós fazemos aqui não. Você reúne, você mora aqui e vai reunir lá em Brasília. Não, meu amigo, você tem que reunir, e tanto é que tem muitas, comunidades de judeus aqui no Brasil, são muitas e muitas sinagogas perto da casa do camarada. Você não tem esse negócio de sair para longe, se você for para longe, você não tem como voltar, sabe? Quando por ocasião da morte na década de 80, quando morreu Anwar Sadat, muita gente não era nem nascido, que era o presidente do Egito, nessa época, o primeiro-ministro de Israel chamava-se Menachem Begin. Menachem Begin, ele era amigo pessoal de Anwar Sadat. Só que o Anwar Sadat morreu numa sexta-feira e seria sepultado no sábado de Israel. Porque Israel, o dia lá em Israel não começa igual o nosso aqui. Aqui o nosso dia começa meia-noite e 1. Lá em Israel o dia começa às 18 horas. Entendeu? Então 18 horas acaba um e começa outro. Então, a sexta-feira acabou aqui, para os gentios ainda é sexta. Mas para Israel já é sábado. Para Israel já é sábado. Que convite que você faz? Daqui para lá, acabou. Então o Anwar Sadat. E esse sábado ele só vai terminar 18 horas de amanhã. Então o que eles fizeram? O Anwar Sadat, ele foi sepultado dentro daquilo que você chama de sexta-feira para mim aqui. Mas já sábado em Israel.
Rapaz, isso deu um problema, rapaz, porque a imprensa internacional caiu de pedra em cima de Anwar Sadat. Anwar Sadat deixou Israel e foi, olha só por quê. Ele foi para o Egito, chegou no Egito, ele foi para o enterro. Ele já estava no Egito. Assim que Anwar Sadat morreu, ele foi para lá. Só que eles ficaram cozinhando lá, esperando o presidente dos Estados Unidos chegar com a esposa para o sepultamento. E foi retardando, o sábado chegou. O sábado chegou, Anwar Sadat falou, olha, eu vou ficar no hotel. Não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eu quebro o sábado. Entendeu bem? Então custou caro a ele. Por que custou caro isso? Porque a imprensa internacional caiu de pedra em cima dele. Falaram que aquilo ali era discriminação religiosa, que aquilo era loucura do Anwar Sadat. Mas não, ele era um hebreu fundamentalista, meu amigo. Menachem Begin era um hebreu fundamentalista. Eu considerei aquele camarada uma espécie de um homem do Velho Testamento que passou por aqui, entendeu? Mas ele segurou, ele viu a pedra cair em cima dele, pessoas criticarem, falaram mal dele, era um grande amigo dele. Vocês vão ter que levar isso sem mim, porque eu não vou, porque já é sábado para nós, para mim já é sábado, para vocês ainda é sexta, mas para mim já é sábado, é uma coisa séria. Aí Jesus disse para ele, olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque no sábado você só pode ir estourando 1000 metros, passou de 1000 metros, você quebrou a lei. Quem quebra a lei não tem proteção de Deus. Nós vamos voltar lá atrás agora outra vez para terminar. Você viu ali que eu quero te mostrar o que? Aplicação do 666 no dorso da mão e na testa. Aplicação através de raio laser, né? E você viu que o Senhor Jesus disse lá atrás, você viu lá atrás que Jesus disse o seguinte, que o camarada vai para o inferno com o bicho no corpo dele. Esse bicho no corpo, você vai ver o grego ali, que são essas bactérias que entram no nosso corpo, e o camarada em pecado, ele não tem corpo glorioso depois da morte, não. Corpo glorioso depois da morte não é para pecador, não. Só tem um grupo de pessoas na terra que receberá corpo glorioso na eternidade. O cristão evangélico será celestial, glorioso, poderoso, espiritual, vestes brancas, talares. E o camarada que saiu do inferno, irmão Joel, e vai para o lado de fogo, como é que é o corpo dele? Semana que vem eu vou te mostrar, você vai levar até susto, você vai ver o que o grego fala, e o que Jesus fala, que bicho é esse? Não tem corpo glorioso para quem desce sem pecado, não. Vai sair do inferno para o lado de fogo com a marca da bala de tiro na cabeça, com o seio comido pelo câncer. Terrível, o momento está chegando aí. Semana que vem a gente comenta. Hoje não dá mais, impossível.